e vamos continuar com esse assunto entonação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aliás, nessa série sempre começo com pergunta. Já percebeu? Você já praticou alguma atividade que exige equilíbrio? Andar de skate, andar de bicicleta ou até o tão complicado slackline. Já experimentou alguma delas? No início é bem difícil. A gente cai algumas vezes ou muitas vezes, mas a gente levanta e continua até que a gente consiga o equilíbrio para praticar com precisão a atividade. O segredo de andar de bicicleta, de andar naquela faixa do slackline é exatamente a persistência e essa variação. Você só consegue se equilibrar porque você caiu antes e você sabe que você precisa contrabalancear o seu corpo. É exatamente desse jeito na entonação. Só que ao invés de você cair, quem cai e quem levanta são as palavras. A música da fala depende desse equilíbrio. Quanto mais controle e entendimento você tem de rising e falling intonation, melhor fica a sua comunicação, mais claro o seu inglês e mais seguro você fica para falar. Hoje o nosso assunto é como fazer rising e falling intonation in tag questions. Tag questions. Já ouviu falar nisso? Se não, numa linguagem bem simples. Tag questions são aquelas perguntas no final que nós fazemos para confirmar alguma coisa ou para querer a resposta real. Então, assim, podemos dizer que é o nosso né. Quando eu falo assim, seus pais moram aqui, né? Ou então, você é brasileiro, né? Só que em inglês, esse né não é da mesma forma que é em português. Ele vai variar de acordo com os auxiliares. E em inglês, se a frase for afirmativa, o né vai ser negativo. E se a frase for negativa, o né vai ser afirmativo. Como assim? Eu te falo, you're Brazilian, aren't you? A primeira frase foi afirmativa. You're Brazilian, aren't you? Você é brasileiro, né? Aqui você já consegue perceber que nessa tag question a intonation é rising. You're Brazilian, aren't you? Por quê? Eu estou esperando que você concorde com a minha pergunta. Por isso, a rising intonation. Uma outra pergunta. Do you speak English, don't you? Olha, uma tag question, então é rising. Do you speak English, don't you? Estou esperando a concordância quando eu dou uma entonação mais alta, falando de tag question. Lembra que nós temos outras variáveis que nós já vimos nos vídeos anteriores. Outro exemplo, já que a gente começou a falar de equilíbrio no início do vídeo, you can ride a bike, can't you? You can ride a bike, can't you? Você consegue andar de bicicleta, né? You can ride a bike, can't you? Você consegue perceber? A tag question, nós sempre terminamos com um verbo auxiliar e com um sujeito. Verbo e sujeito são content words. As duas, elas têm que se sobressair num discurso, mas nós já falamos sobre isso nessa mesma série, que quando as duas palavras, elas são content words, nós vamos dando a entonação como se elas fossem subindo um degrau, porque não tem como as duas ficarem no mesmo nível. O discurso, ele não fica claro, ele não fica da forma que tem que ficar. Então, quando eu falo, you can ride a bike, can't you? Se você prestar atenção, ó, you can ride a bike, can't you? Eu estou subindo. You're Brazilian, aren't you? As duas últimas palavras têm uma entonação maior que a frase que eu falei anteriormente. Só que a última palavra se sobrepõe à que vem antes dela. Isso é natural. A gente vai percebendo e nós vamos dançando conforme a música. E também existe uma pausa entre a frase que eu falo e a tag question.
Jane is a doctor, isn't she? You're Brazilian, aren't you? Sempre há essa pausa, é natural. Agora, se toda tag question, independente de ser afirmativa ou negativa, ela passa duas ideias, dependendo da ideia que ela passa, a entonação também vai mudar. Então, você precisa ficar ligado nisso. Quando eu quero apenas confirmar uma informação, nós vamos usar a rising intonation, que foi o que a gente falou até agora. Quando eu espero uma concordância, eu preciso dar uma falling intonation. Então, ao invés de eu falar da, eu vou falar da. E quando a gente dá uma falling intonation, é porque, na verdade, a gente está expressando já algo como uma conclusão. Olha o degrau. You're feeling more confident, aren't you? Aren't you? O degrau sobe, mas ele desce. You're feeling more confident, aren't you? Por quê? Na verdade, a entonação da tag question ela vai depender do que você quer expressar. Você precisa confirmar algo, então é rising. Mas você quer apenas ter certeza daquilo que você está falando, então é falling. Outro exemplo. The move was good. Wasn't it? The move was good. Wasn't it? Eu estou apenas confirmando, porque realmente o filme deve ter sido bom. The move was good, wasn't it? Agora nós vamos praticar uma conversa. Vou colocar aqui na tela uma conversa curtinha para a gente praticar rising e falling intonation. Quero que você ouça, leia comigo, depois a gente vai trocar. You're learning intonation, aren't you? Por que aqui eu subo? Eu quero realmente saber se você está conseguindo entender ou se ainda está confuso. You're learning intonation, aren't you? Why are you asking? Aqui é falling. Why are you asking? Falling intonation. I can see you're speaking more confidently. Frase afirmativa normal. I can see you're speaking more confidently. Yeah, it's so simple, isn't it? Nesse caso, é falling, que eu estou confirmando. É muito fácil. Yeah, it's so simple, isn't it? Totally. Are you up for it? Rising intonation. Quero saber, e aí? Tá pronto para isso? For sure. I'm getting better, aren't I? For sure. I'm getting better, aren't I? Sim, estou melhorando, né? A entonação aí cai porque eu realmente sinto a minha melhora. I'm feeling better, aren't I? Agora, nós vamos trocar. Eu sou a pessoa A e você é a pessoa B. You're learning intonation, aren't you? Why are you asking? Aqui, I can see you're speaking more confidently. Totally. Are you up for it? Foi fácil, não foi? E o inverso? Vamos fazer? Você começa e eu faço a pessoa B. Why are you asking? Aqui é falling. Yeah, it's so simple, isn't it? For sure, I'm getting better, aren't I? Já que a gente está falando de tag question, vamos também falar sobre perguntas na negativa? E aí nós vamos ter também duas variáveis. Por quê? Tudo vai depender do que nós queremos dizer, para que perguntas na negativa tenham rising ou falling intonation. Então, se você quer fazer apenas um comentário porque você já sabe da resposta, essa pergunta negativa, ela vai ter uma falling intonation. Don't you live in Brazil? Don't you live in Brazil? Olha a falling intonation aí. Você não mora no Brasil? Don't you live in Brazil? Agora, se eu quero confirmar porque eu não tenho certeza e quero também a opinião da outra pessoa, é uma rising intonation. Isn't it interesting? Tá, eu achei interessante, mas e você? Por isso a entonação sobe. Eu quero que a outra pessoa me diga. Normalmente, essas entonações de pergunta para cima, eu sempre vou querer uma resposta com sim ou não da outra pessoa. Mais uma. Haven't you done this before? Haven't you done this before? Rising. Esses exemplos que nós falamos até agora, nós queremos confirmar
uma informação, mesmo sendo a pergunta negativa. Agora, olha esse exemplo. Aren't you full of surprises? Aren't you full of surprises? Aren't you full of surprises? Aqui é uma falling intonation porque eu estou fazendo um comentário. Mais uma. Wouldn't that be amazing? Wouldn't that be amazing? Aqui também eu estou apenas fazendo um comentário. E para acabar, do you think it's right? Do you think it's right? Aqui eu quero uma confirmação. É aquilo que eu sempre falo para você. Tudo é questão de treinar o ouvido, reproduzir da mesma forma, praticar, para a coisa ir ficando mais natural e você com confiança. Obrigada pela presença. No próximo vídeo a gente continua. See ya!